Cristi, boa tarde. Tudo Boa bem? tarde, tudo bem? Vamos esperar aí o nosso público ir chegando para a gente começar o tema de hoje. Quem for chegando aí já dá uma boa tarde para a gente, dá um oizinho, para a gente saber que estão aí. Não estamos sós. É, muito bem, o pessoal está chegando, que gostoso. Hoje nós temos mais uma live aí do museu. Cada semana a gente tem trazido um convidado especial para curar uma exposição para o museu, a partir do nosso acervo, conversar um pouquinho, mostrar um pouquinho alguma ideia sobre o nosso acervo, né? Alguma novidade, alguma questão especial. Nós já trouxemos teólogos, já trouxemos historiadores, agora estamos trazendo uma arqueóloga, né? Já trouxemos o Milton, que é arqueólogo também, e agora estamos trazendo a Cristi também, que é arqueóloga. Esses diferentes olhares para o acervo do museu, eles são muito interessantes, porque cada um dos nossos convidados acaba buscando aí uma narrativa, algum conteúdo, e sempre relacionando esse conteúdo, arqueologia, história, Bíblia, e é nessa junção aí dessas fontes históricas diferentes, né, dessas áreas de conhecimento diferentes, que a gente cresce, né, que a gente acaba aprendendo coisas novas e diferentes. E hoje o tema é um tema super legal aí, acaba dando uma continuidade no tema da semana passada. Semana passada a gente estava aqui com o historiador, com o Bruno, falamos do Egito, a saída do povo de Israel do Egito, e o que eles acabaram absorvendo dessa cultura, como que foi ali um momento conturbado com as pragas do Egito, um conflito entre Deus e os deuses egípcios, e aí, enfim, o povo acabou saindo, né? Depois de um tempo, eles acabaram saindo. E hoje a Christy vai falar para a gente um pouco tempo depois, né? Essa saída deles, para onde que eles foram, né? Saíram do Egito. Qual foi o direcionamento do povo de Israel? Então, eles saem do Egito e vão para a terra de Canaã. A terra de Canaã é uma terra relativamente pequena. Israel, quando ocupa essa terra, vai expandir muito mais e vai ter muito mais território. Ele conquista mais do que só a terra dos cananeus. E ele passa por territórios muito similares de povos que também são descendentes de Abraão, como Abraão não, mas os pais de Abraão, tipo Ló, que são os moabitas e os amonitas, e são vizinhos, e Edom também, né, descendentes de Esaú, que moram naquela região, só que do outro lado do museu, olha eu, tô pensando no museu, do Rio Jordão. Certo. Se nós formos ler aqui na Bíblia, né, descreve, são os nomes meio estranhos, né, desses povos, lá em Gênesis, capítulo 10, quem tem a Bíblia, corre lá, pega, né, a gente sempre dá uma checadinha na Bíblia para ver se a gente não está se perdendo aí, né, sabe que historiador, arqueólogo, né, teólogo sempre confere, né, a ciência, ela exige que a gente sempre confira tudo direitinho. Então, Gênesis, capítulo 10, a partir do verso 15, vai falar de Canaã, né? Um dos filhos de Noé. Noé teve 3 filhos, né? Sem, Cão e Jafé. Então, Canaã, então, gerou Sidom, seu primogênito, e Aete. E dali saíram vários povos. A partir do verso 16, Jebuseus, Amorreus, Girgazeus, Eveus, Arqueus, Sineus, Arvadeus, Zemareus, Amaeteus,
e depois se espalharam as famílias dos cananeus. Seriam esses, então, os povos, Christy? Então, toda aquela região e toda essa genealogia, descendência, divisão em povos, ela leva em conta uma sociedade tribal. Quando a gente fala povos, a gente pensa muito uma nação muito específica, por exemplo, Israel. Israel era o povo para nós e cada uma das tribos dentro recebe o nome a partir daquele patriarca que a gerou. Em alguns casos, o cananeu é o geral, é o descendente de Cão, né? E depois dentro tem as tribos e a subdivisão das tribos ali. Muito interessante. Eles viviam ali naquela região, pelo que nos diz no livro de Deuteronômio, capítulo 7, o verso 1, qual era a intenção de Deus, né? Quando o povo de Israel chegasse àquela região, eles deveriam o quê? Conviver com eles, negociar com eles? Como é que era? Como é que tinha que ser? Existe uma ordem de Deus para que eles não se misturassem e que eles não assimilassem a cultura de Canaã. Esse era um problema, assimilar essa cultura. Então, esse não envolvimento, ele não é tão simples assim, não se misture por causa de um preconceito popular, mas era uma ordem que não deixava com que os israelitas fossem influenciados por culturas extremamente pagãs e dependentes na sua vida diária desse paganismo. Então a gente até percebe, né, que eles saíram do Egito, da onde eles foram fortemente influenciados, né, tanto pelo tempo que eles vivenciaram ali, como por ser uma cultura extremamente envolvente, né? E agora eles estão fazendo essa saída, vão em direção à terra que era a terra prometida, tão aguardada desde Abraão, e ali eles se deparam também com uma outra cultura, com outros povos. E já antevendo a possibilidade deles acabarem absorvendo essa cultura, Deus então dá essa ordem de que eles não deveriam se misturar com eles. Inclusive, essa ordem está bem clara, né? Se a gente for ver lá no livro também de Deuteronômio, capítulo 20, a partir do verso 16, diz o seguinte: porém, das cidades dessas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-á totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Christy, fala para nós quais eram essas abominações, como que era essa religião, por que ela era tão nociva assim? Ela era uma religião, como eu mencionei, extremamente pagã. Você tem um grupo de deuses, então, politeística, e você tem práticas religiosas que eram muito, muito prejudiciais à moralidade do povo. Você tem cultos sexualizados, e você tem o que era considerado o pior de todos, o sacrifício humano. E o sacrifício humano acontecia, em principal, com crianças. E você tem o deus Milcom, né? Ele aparece no texto como Molech, que obrigava as pessoas a sacrificarem, a gente sabe arqueologicamente, os seus primeiros filhos, os primogênitos. E elas eram sacrificadas de uma maneira horrível, até onde a gente sabe, e eram atiradas no fogo ainda vivas. Então, você tem um povo que está extremamente influenciado, que acredita depender destes sacrifícios para a sua prosperidade. Então, você tem, e não é só a prática, mas a imagem que esse povo tem dos seus deuses, um Deus que exige o sacrifício do seu primogênito para prover a chuva, a abundância, a fertilidade dos animais, a abundância em comida. É um Deus extremamente mau, é um Deus que gera somente medo. E essa imagem de Deus é uma coisa que devia ser arrancada da terra e eliminada da terra. É isso que Deus quer também, só que não é o que Deus representa. E essas culturas eram muito influentes, então você tem aquele envolvimento naquele
culto, naquele sacrifício, nos rituais, que seriam uma pedra de tropeço, digamos assim, para o povo de Israel. Então, ali envolvidos com aqueles povos, né? Então, o medo que havia é de que eles acabassem absorvendo essa cultura. Essa semana você curou para a gente a nossa exposição, pessoal, vai lá, dá uma olhadinha, né? O pessoal está chegando aí, nós estamos conversando com a Cristi sobre a cultura de Canaã, bastante envolvida na questão religiosa e um pouquinho como que era essa religião e por que essa religião era tão nociva assim, por que se envolver com essa religião era algo tão prejudicial para o povo de Israel, por que Deus pediu, né, ordenou, na verdade, que eles não se envolvessem com esses povos. E ali na exposição que você curou, nós temos vários desses ídolos no nosso acervo do Museu de Arqueologia. Você selecionou alguns desses ídolos. Fala um pouquinho para nós de alguns desses ídolos que você escolheu, o que eles representavam, qual era a importância deles. Uma das coisas legais que eu descobri quando eu entrei para a arqueologia e eu comecei a estudar esses objetos foi exatamente a enorme variedade que eles têm. De tipos, de funções, como que eles atuavam dentro da sociedade, o valor que a sociedade dava para eles. Porque a gente fala de ídolos e a gente pensa numa coisa muito específica e, de certa forma, coloca numa categoria. E na hora de aplicar o meu cristianismo a uma não idolatria, se a minha categoria de ídolos é muito limitada, aí fica muito limitado o alcance também do meu não idolatrar, né? Não ter ídolos, não fazer ídolos e não adorá-los. Então, a gente vê diversos tipos. Eu vou falar de alguns aqui, eles estão descritos lá no PowerPoint que está no site do museu. E aí vocês podem ir lá ver as imagens. Mas, por exemplo, a gente falou dos deuses. Esses pequenos ídolos que nós encontramos na arqueologia, alguns deles representam deuses. Os deuses mais populares tinham esses pequenos ídolos que a pessoa podia pegar daquele deus e levar para casa ou ter num centro de culto de uma vila. E você tem os que são raramente encontrados, que são os ídolos maiores e principais de templos principais. Então, assim, vamos supor, o templo de Moab principal da capital, lá teria um ídolo dentro do templo oficial e esse ídolo seria especial. Babilônia também vai ter no seu templo principal o seu principal deus e aquela estátua é especial. Esses são raramente encontrados, eles eram muito comumente saqueados durante as guerras e as conquistas entre os povos. Os deuses menores, então, a gente encontra pequenas estatuetas, tanto de ferro quanto de cerâmica, que representavam esses deuses. Alguns deles parecem ter sido mesmo adorados em casa. Tem uma deusa que chama a deusa Asherá, e ela era comumente adorada nas casas. A gente não acha ela num contexto 100% religioso. Você acha esse figurino dela em contextos domésticos, ou seja, as pessoas tinham essa estatueta em casa. Em casa, essa estatueta em particular, e aí a gente consegue também, através dessa cultura material, entrar na mentalidade das pessoas, né? Ela tem um formato que indica que ela era uma deusa da fertilidade. Não só o formato dela, também associado ao que a gente lê sobre ela na mitologia cananeia e que a gente lê sobre ela na Bíblia. Deusa de fertilidade não significa uma deusa de sexualidade, e a gente tem que separar. O que a Asherá oferecia era uma proteção durante a gravidez e o parto e durante a amamentação. Então ela tem essas figuras ressaltadas, o quadril largo. O quadril largo para que fosse uma passagem fácil para os bebês e a mãe não morresse durante o parto. Os peitos grandes, ou ela segurando os peitos, era uma questão de amamentação. Tudo isso eram preocupações diárias, que as pessoas gostavam de ter, e aí entra a questão cosmovisão idólatra, das pessoas poderem visualizar aquilo que elas querem ter. A fé em Deus exige que a gente não veja nada, que a gente apenas confie. E era muito mais fácil abandonar isso por algo que se pode ver. Então, eles veem essas estatuetas, ela foi muito adorada em Israel, e a gente sabe disso porque a gente encontra, mesmo do período monárquico,
muitas estatuetas dela. E tem outros tipos de deuses, de estatuetas. A gente tem uma estatueta que a gente chama os tefilim, que eram estatuetas representando os ancestrais. Os ancestrais eram representados como os fundadores, o patriarca original da família. Eu tô vendo aqui que meu áudio tá ruim, né? Mas eu tô ouvindo, ele volta para mim ruim também. Mas é só quando eu falo, né? Que fica ruim. Eu vou tentar de novo. Eu vou tentar sem o... Estão me ouvindo ainda? Não, melhorou, acho que um pouquinho. Vamos continuar falando. Melhorou, não? Continua falando para a gente ver se vai melhorar. Tá. Os tefilim representavam, então, os antepassados. E os antepassados eram assim, como se tivesse uma foto do patriarca da família. E a adoração a ele representava que ele trouxe para a família. Não é uma idolatria real, como a gente chamaria. É um reconhecimento dos antepassados, uma passagem dentro dos antepassados para frente, estatuetas que eram herdadas. Como representante, você agora é o representante da família, você carrega as estatuetas da família. A gente não tem nenhuma evidência de que eles eram adorados, por exemplo, de que incenso era queimado para eles, ou de que oferendas eram colocadas diante dessas estatuetas, apenas de que elas eram guardadas num lugar específico da casa. E esse é o tipo de estatueta que Raquel rouba. Ela rouba... Seria como se você tivesse em casa retratos, vamos dizer assim, o que hoje a gente guarda, né? Uma lembrança, uma coisa dos nossos antepassados, como eu tenho aqui em casa um pequeno vasinho que pertenceu à minha mãe, né? E é uma recordação dela. Então, seria uma forma de eu ter uma memória, isso? Seria? Seria. Ou imagina que a família tem um objeto que lembra daquele patriarca e alguém vai sempre herdar aquilo, vai. E você pode pegar qualquer um relógio. Então, vai. A nossa família, vou inventar, uns anos atrás, tinha um construtor de relógios e ele fez um relógio para a família e esse relógio é passado de geração em geração. A pessoa que recebe esse relógio é o herdeiro daquela tradição que ele tem. Então, é essa tradição que os ídolos do lar, os ídolos dos antepassados representam. Interessante, né? É bom a gente saber justamente fazer essa distinção para a gente entender em que contexto aquilo entrava na realidade deles, né? Em que medida eles se relacionavam com esses objetos ou não. Então é interessante a gente perceber também que existem deuses que estariam mais afeitos ao universo feminino, como você acaba de dizer, né? De Asherá. Então, para as necessidades da mulher, para aquilo que lhe afligia, para aquilo que para ela poderia ser uma questão do medo, né? A questão do parto. Ela buscava nessa presença, nessa figura feminina, uma espécie de uma proteção. Existiriam, então, também outros deuses, como a gente pode mencionar, muito falado na Bíblia, várias vezes é mencionado, e que a gente tem também um exemplar desse ídolo no nosso acervo, que é Baal. Em que contexto Baal entra aí na cultura cananita? Baal, ele não é encontrado com tanta frequência quanto a gente encontra Asherá. E ele não é encontrado, pelo menos não que eu tenha conhecimento, em contextos domésticos. Então, ele era um deus que tinha pelo menos uma capela com ele, um templo em miniatura, um lugar, né, em que ele fosse adorado. Ele representava o deus da tempestade, e ele era adorado porque era ele que trazia as chuvas para produzir a colheita. Então, assim, esses deuses são adorados e classificados de acordo com a necessidade que eles suprem. Mas ele precisa ser, isso vem muito dessa cosmovisão dentro do paganismo, ele precisa ser subornado, de certa forma, conquistado para oferecer o que ele gosta. Investe e coloca na perspectiva da cosmovisão bíblica, Deus provê tudo e ele pede lealdade em troca.
Os sacrifícios que as pessoas levavam ao templo de Deus não eram sacrifícios que o alimentavam ou sacrifícios que eram presentes para ele. Os sacrifícios representavam sempre o que Deus dava. Então, o próprio dízimo era uma representação de agradecimento pelo que Deus deu, uma porção do que Deus deu voltava. O sacrifício de paz, um reconhecimento do bem-estar da pessoa. Então, era um sacrifício que falava, nossa, Deus cuida tão bem de mim, eu vou oferecer isso para ele. Nenhum deles era como se fosse um apaziguamento ou comprar o favor de Deus. Então, na religião israelita, como ela é ensinada na Bíblia, você vê um Deus que provê a troca de lealdade, mais nada. Aliança, você não precisa do meu favor, você já tem o meu favor. Se você é fiel a mim, eu vou cuidar de você. Os demais deuses não tinham essa questão de fidelidade. E Baal acaba sendo muito popular pela representação da chuva que ele tinha. Na Bíblia a gente tem também a descrição de como que era o ritual de Baal, e a gente tem paralelos na literatura, logicamente, então, por exemplo, a prática de pular e dançar e automutilar é muito típica da adoração a Baal. Como a gente vê no relato de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Outra coisa interessante, ele fala assim, vai ver que ele está dormindo, fala mais alto. Acreditava-se no mito de Baal que ele passava uma temporada morto, na verdade. Existe o ciclo em que ele morria e depois ele tem que ser ressuscitado. Ele é resgatado pela sua irmã, a Nath, que traz de volta. Então ele passa um período do ano nesse estado morto, que representa o período da seca. Eles estão no período de seca há mais de 3 anos, quando há esse encontro entre Elias e os profetas. Então, todo ritual, eles têm que se automutilar para se auto-sacrificar, para acordar o Deus que estava dormindo, porque se não tem chuva, é porque ele está ausente. E a inabilidade de acordá-lo e a chuva que vem sem a resposta dele apontam para a força do Deus de Israel e o que ele ia se representar com as ações dele. Nesse contexto aí, especialmente falando sobre Baal, que você toca nesse episódio que a Bíblia relata, né, envolvendo ali os profetas de Baal e também Elias. Então, nesse momento, a gente vê que aquilo que Deus ordenou, que foi que eles não se aproximassem e que eles não absorvessem essa cultura, não aconteceu, né? Eles acabaram absorvendo a ponto de nós termos ali 400 profetas de Baal vivendo, sendo mantidos, na verdade, dentro da cidade, né, de Israel, ali sendo a serviço, né, do rei e da rainha Jezabel, né? Ela traz, né? Jezabel, na verdade, qual é a origem de Jezabel? Jezabel é fenícia. E os fenícios eram um povo muito parecido com os cananeus. Toda a mitologia dos fenícios é a mesma dos cananeus, por exemplo. Então, eles têm os mesmos deuses. O material que a gente tem, essa mitologia em forma escrita, ela vem de um sítio arqueológico chamado Ugarit, que não era fenício, parecia ser o seu próprio centro, mas representa também exatamente a mitologia que a gente encontra na Fenícia. A Fenícia é onde é hoje o Líbano. E ela é dessa região e ela representa essa crença do povo. Então, a gente vê que essa mistura ela acaba acontecendo por via de casamentos, né? No caso, é o casamento do rei com ela, né? Com Jezabel. E que essa mistura aí que Deus havia orientado que não acontecesse, não é só entre, vamos dizer, as camadas populares, né? Isso acontece de cima para baixo, desde das autoridades, né, políticas, né? O rei acaba acontecendo de fazer essa mistura, trazer, absorver e acaba apoiando até mesmo, né? Legalizando, vamos dizer assim, essa prática, né? Abonando essa prática dentro da cultura de Israel. Isso acaba se disseminando muito. O que acontece na realeza é um símbolo do que está acontecendo dentro da população. Então, a gente vê exemplos, a história bíblica está relatando os exemplos do que acontece ali na capital, no Palácio Real, e aí a gente vai vendo, a gente
expande, né, sabe que as consequências estão sendo vividas pela própria população. Então, você não tem só o casamento com povos pagãos, mas a adoção desses deuses pagãos pelas famílias que se casam. O paganismo não acredita na necessidade de abandonar o seu Deus antigo para assumir um novo. Ele acaba trazendo essa visão com ele. Então, ele faz a pessoa acreditar que, assim, mas você não precisa abandonar o seu Deus, você não está abandonando o seu Deus, você fica com os dois, que é uma cosmovisão que Deus também queria evitar. Então, esse casamento, na verdade, é um convencimento de, mas a gente pode ter os dois. E ele é simbolizado, e ele provavelmente estava presente na população. E você vê relatos também da realeza praticando o sacrifício de filhos, e fazendo o filho passar pelo fogo, e esse tipo de prática. E se os próprios reis e líderes estão aderindo a essas práticas, muito mais a população, simplesmente não ouve falar. Mas se chegou no palácio, que geralmente representa a religião oficial de um país, então está acontecendo nas massas também. Isso é bastante interessante a gente perceber, né, que essas religiões, elas tinham uma série de rituais que às vezes a gente acha até um pouco estranhos, diferentes, né, como rituais que envolviam a questão da prostituição. Eu separei aqui alguns textos para a gente ver como que esses cultos aconteciam e em que medida isso acaba sendo absorvido também dentro da cultura de Israel. Se nós lermos lá em 1 Reis, o capítulo 14 e o verso 24, nos diz o seguinte, né, falando sobre Judá, reinado de Roboão. Roboão, que a Bíblia relata que foi um rei bastante mal e que bastante cometeu muitos erros, né? E aqui no verso 24, nos diz o seguinte: havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsara de diante dos filhos de Israel. O que seriam esses prostitutos cultuais? Acreditava-se que para ligar, energizar a fertilidade do país, podia-se fazer o ato sexual de forma ritual para conquistar isso. E a gente tem, assim, realmente, nesse caso em específico, a gente tem evidência que a prostituição não era só feminina, você tem prostituição masculina também. E aí ficava a questão se essa prostituição era homossexual ou heterossexual da parte dos homens. Mas ela pode ter sido os dois, porque você tinha também, tem evidência de que mulheres também praticavam o ato dentro dos templos, procurando esses prostitutos e tentando ativar a sua fertilidade. Ou, quando isso acontecia, por exemplo, a nível do Palácio Real, você tem um casamento real do rei com uma sacerdotisa, que também provocava uma fertilização de tudo que tem no reino. Então, por exemplo, todos os animais vão ter mais ninhadas maiores e ninhadas mais saudáveis, a colheita vai ser mais abundante, pessoas vão ter mais filhos, esses filhos não vão morrer jovens. Então, essa preocupação com a fertilidade e a continuidade. Essas práticas eram muito simbólicas, e a gente está falando de um povo muito simbólico. Se a gente pensar nas ações dos profetas, tem aquele profeta que pega e põe um jugo, fala, o jugo da Babilônia que está em nós, se não me engano, é Jeremias, amarra o cinto novo, tira o cinto, enterra o cinto, traz o de volta. Então, era um povo de ações simbólicas que, para eles, ao fazerem as ações, elas se tornam uma realidade mais concreta. Então, isso também era visto e também acabava resultando nessas práticas sexuais em forma de ritual, mas que acabava gerando na sociedade essa promiscuidade, porque era uma associação, assim, do ato sexual com o religioso, mas também com fertilidade, e tirava as coisas do seu âmbito separado, do seu âmbito da família, por exemplo, de manter a coisa dentro da família, ou casos... Então, a monogamia também não era uma coisa comum. Então, você tem toda uma cosmovisão que está alterada pela essa ação.
E essas ações, elas têm resultado, de novo, uma percepção da vida, uma cosmovisão muito interessante, em que as minhas ações têm muito peso. Eu posso controlar o sobrenatural através das minhas ações. E isso nega a autoridade e soberania de Deus. Deus tem o poder de tudo. As minhas ações não vão influenciá-lo. Não posso comprá-lo com as minhas ações. Então, na semana passada, quando nós estávamos falando sobre o Egito, nós vimos o quanto, para a sociedade egípcia, o poder estava na palavra. Era necessário que o sacerdote ele falasse as orações ou escrevesse para que garantisse realmente a vida eterna. E ele escrevia nas paredes, né, nas tumbas, eles escreviam, depois surgiu o livro dos mortos, que era mais acessível para quem não tinha tantos recursos. Então, havia necessidade de ser dito. Uma vez dito pela escrita ou pela palavra, por meio da fala do sacerdote, você estava garantindo que aquilo iria acontecer. Então, nesse mesmo momento, a gente vê que, através da prática, ou do ato sexual, ou de um ritual, eles estavam, de certa maneira, garantindo a fertilidade, né? Fazendo essas práticas para garantir aquilo que eles desejavam. Uhum. E eu... Sim, pode falar. Continua sendo isso, não só dentro da sexualidade, mas de oferecer de sacrifício o seu filho, a ideia de que as suas ações manipulam a divindade. Aquele Deus vai me atender porque eu fiz isso. E ele inverte o esquema de controle. Apesar daquele Deus ter controle, eu tenho um pouquinho de controle sobre ele, porque eu faço essa coisa que ele aceita e gosta, e ele vai me favorecer porque eu fiz. São meus atos que levam. Legal, legal. E aí, pessoal, estão gostando aí da nossa conversa? Façam suas perguntas, considerem aí o que vocês estão achando, coloquem aí nos comentários, curtam com a gente. E sabe o que eu achei assim muito interessante, que eu ainda não tinha me dado conta, né? Embora às vezes a gente leia várias vezes os textos bíblicos, e às vezes a gente não se dá conta de algumas coisas. E essa semana, estudando sobre esse tema, eu me deparei com o texto de 1 Samuel, capítulo 2, o verso 22, que fala dos filhos de Eli, né? E aí eu sempre li esse texto e achava que era uma prática sexual convencional, vamos dizer assim, da parte deles, né? Mas aqui, no verso 22, nos diz o seguinte: era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Os filhos de Eli eram sacerdotes. É possível, então, que a gente possa afirmar que isso aqui fosse uma prática com essas prostitutas cultuais dentro do templo? Nesse caso, não, porque a gente tem uma referência a elas em Êxodo 38:8. Então, realmente havia mulheres que serviam na entrada da tenda. E esse servir não era o servir de maneira sexual, mas era de... Deve ter sido, e aí a gente pressupõe pelo estudo das sociedades antigas, relacionado à comida. Ajudar a trazer, a aceitar oferendas, fazer pão. Fazer pão, 100% das vezes é retratado como uma mulher fazendo. Por exemplo, a comida não. A comida pode ser feita, as carnes assadas e tudo mais, e cozidas, tudo isso aparece representado tanto homens e mulheres, mas o fazer pão era algo muito feminino. O fazer tecido era algo muito feminino, mais para frente. Acho que a Ezequiel vai criticar as mulheres que vestiam panos, né, coisas enfeites para Asherá, acho que era Asherá, a rainha do céu, no templo, e tinha um quarto para isso dentro do próprio complexo do templo, né, um dos quartos do templo que ficava ao redor do templo, assim, para fazer isso. Mas eles acabam trazendo práticas que têm paralelos fora para dentro do templo. Então, assim, o trabalho original dessas mulheres não era servir mesmo. Elas, o verbo usado, a explicação delas é o mesmo verbo usado para descrever a ação do levita. E em hebraico moderno, ele foi usado para servir o exército. Então, essa ideia de você fazer parte desse esforço, desse específico. Então, elas faziam um trabalho similar a elas. E eles estão deturpando todo esse sistema que Deus tinha criado dentro do próprio templo. Eles também roubam as melhores partes. Em vez de ficar com a carne que era deles,
Eles pegam a carne que eles queriam. E eles não querem fazer a carne, preparar de acordo com a prescrição, de acordo com as leis. Eles querem fazer o que eles quiserem. Essencialmente, querem fazer só churrasco. E não respeito. E aí a gente já vê, né, trazendo talvez dessa cultura, essa prática da sexualidade dentro dos tempos pagãos, e eles, né, subvertem isso para realizar os seus próprios desejos, e dessa maneira talvez aquilo acaba se tornando bastante, aos olhos do povo, eles talvez até nem estranhassem tanto, porque já tinham esse olhar, né? Temos aí o Gabriel, tá com a gente, Lucas, Tiago, Ana Paula, pessoal gostando bastante aí do assunto. Que legal, gente, que vocês estão curtindo, estão aproveitando. Hoje a gente conversando um pouquinho sobre os ídolos, a presença, né, desses ídolos. A gente vê que em escavações arqueológicas a gente encontra bastante esses figurinos, essas estatuetas, e isso faz com que a gente perceba o quanto isso estava arraigado dentro dessa cultura. Esses pequenos estatuetas, esses objetos, eles estavam dentro das casas das pessoas, né? Sendo utilizados em diferentes realidades, por mulheres, por homens. Existiam também, a Bíblia faz o relato de postes ídolos que ficavam dentro das cidades. Então, haviam locais onde as pessoas iam, né, fazer as suas oferendas, fazer os seus cultos. Então, toda essa materialidade, esses objetos, né, que eram levados e que eram utilizados para o culto, para a religiosidade, para a expressão, né, da fé dessas pessoas, isso é uma prática que não era da vontade de Deus que o povo de Israel praticasse, isso vinha das culturas dos povos cananeus, como a gente acabou de ver, e acaba que o povo de Israel acaba absorvendo isso, né, trazendo isso, quando deveria ter sido o inverso. Eles deveriam ter influenciado para uma mudança de religião, mas isso acaba sendo absorvido. Eu achei bastante interessante que algumas das estatuetas a gente vê que elas têm a forma de animais, né? E por que isso, né? Por que essa associação com os animais? Essas estatuetas têm diversas explicações diferentes. Uma estatueta muito comum é o cavaleiro em cima do cavalo. E ela é feita numa peça só, né? Você não tem duas peças separadas, você vê que foi feita uma peça só. E aí você tem um debate sobre o que elas simbolizam. Elas não têm nenhuma, por exemplo, mitologia reconhecida, encontrada, que aponte para uma figura religiosa. Acreditava-se que os deuses montavam animais, andavam em cima de certos animais que representavam a sua presença, por exemplo. Então, a Xerá e outras deusas como Astarte eram representadas pelo leão. O leão perto dela, um leão no qual ela andava, ela era montada. Só que esse montada dos deuses, no geral, ele não era sentado em cima do animal. Eles montavam em pé em cima dos animais. E é uma representação muito interessante. Deus na Bíblia é representado como aquele que anda sobre os querubins. E, de novo, a presença dele, quando a gente vê descrita em Ezequiel, a impressão que você tem, ele não está sentado em cima dos querubins, mas ele flutua acima dos querubins, como se ele estivesse mesmo, os querubins estão abaixo dele e ele está em pé em cima deles, ou em cima deles de uma outra forma, mas sem esse contato. Então, a gente tem alguns animais que aparecem isoladamente, que podiam ser representantes da presença de um deus. Tem um deus muito conhecido, eu acho que a gente não tem uma figura dele no museu, eu não cheguei a olhar o catálogo, peguei algumas, a gente ainda tem muitas peças, a gente ainda dá para explorar muita coisa nesse museu. É uma figura que se chama Bes, e Bes é animalesco, e ele é muito interessante, ele está associado a esse culto, parece estar associado a um culto sexual também, mas ele é uma figura difícil de interpretar. Ele parece um pouco um macaco, mas ele tem características de um ser misturado, né? Então, como os seres descritos no livro de Daniel, e muitos outros seres que a gente encontra, os próprios querubins são descritos com asa de águia, cabeça de homem, cabeça de touro, cabeça de leão e cabeça de águia, e o corpo também é diferente. A gente tem muitos animais mistos no imaginário do Antigo Oriente.
Então, esses animais entram nisso, e a gente não pode eliminar a possibilidade de figuras como brinquedos, como o próprio ancestral montado num cavalo como representante, né? O meu ancestral ser importante, ou algo assim. Uhum. E a gente observando alguns deles, né, principalmente daqueles que você colocou na exposição, pessoal, a exposição que a Christie curou essa semana para o museu, a gente colocou no início da semana, segunda-feira, então vai lá, dá uma olhadinha, estão as imagens dos ídolos que nós estamos aqui conversando agora, para vocês verem o quanto a presença desses ídolos era muito frequente. E a gente vai ver alguns deles são bastante, vamos dizer assim, toscos, né? Não tem um acabamento muito primoroso, o que indicaria ter sido feito por um artesão, alguma coisa assim. Isso pode significar que as próprias pessoas faziam seus próprios ídolos? Pode. Existem várias teorias daí como eles são feitos e por que eles são assim, por que alguns são tão simples. A teoria mais comum é que eles eram realmente produzidos em massa, então as pessoas usavam, tem um que é um pilar, né, então o pilar é bem simples e aí uma cabeça bem detalhada em cima do pilar, então tem um molde para a cabeça e a cabeça era encaixada em cima de um pilar. Existe a possibilidade, principalmente daqueles dos ancestrais, então alguns chamam de ídolos do lar ou terafim, que seriam feitos em casa mesmo. A gente sabe que as pessoas, muitas das casas tinham o que era necessário para fazer suas próprias cerâmicas. Então seria essa opção. E também podia ser produzido sem tanto cuidado nos centros religiosos. As estatuetas de deuses, então, digamos, de Asherá, têm padronização suficiente para você ver que são feitas em um determinado centro. Então, a gente encontra muitos desses pilares que a cabeça é um molde. Isso dá uma certa padronização. Ou os figurinos mais achatados, que tem o quadril bem largo, que são, em vez de serem pilares redondos assim, né, mas 3D, você vê que ele foi formado, assim, moldado e achatado, e que tem esse formato, mas ela deita no chão, fica, né, achatada assim, não tem muita forma. Então, você vê muita produção. Eles também não são tão preocupados, a gente não vê uma preocupação com os detalhes. Não são necessariamente as características físicas específicas, você não vê um rosto e você reconhece aquela pessoa. Para eles, é muito mais forte o simbólico. Então, estatuetas que tenham as características necessárias para simbolizar. Baal, por exemplo, é sempre retratado com a mão para cima. E acredita-se que na mão dele tinha um raio, porque ele tinha esse poder, e ele é equivalente a Zeus da mitologia grega. Então, você tem essa representação dele. Então, esse símbolo, muito mais do que o formato do rosto, indica quem ele é. Ou simbologia, por exemplo, os chifres, eles indicavam o poder. Então, as estatuetas que a gente mais comumente acha com chifres em Canaã são as estatuetas de Baal e El, o pai de Baal. E aí, a diferença, os dois têm chifre, eles são representados um com a mão para cima e o outro com a mão, com as mãos para baixo. E a El geralmente é representado sentado, a ideia de que ele está sentado no seu trono. Então, essas características simbólicas são mais importantes do que o formato em si. E em alguns casos, a gente vê, por exemplo, pedras que não tinham nem sequer sido trabalhadas, mas eram pedras que podiam ser colocadas em pé, assim, né? Tem aquele formato já alongado de pilar, mas que você percebe que não foram tocadas. Encontradas dentro de um templo próximo ao que seria o altar ou o Santo dos Santos, ou seja, a parte mais interna aonde se colocaria o ídolo. E ele não tem nem um desenho, nem um formato, nem traços de pintura, nada. Ou seja, o cuidado com essa estética e os detalhes do rosto dos deuses é ausente. É mais um símbolo. A partir do momento que eu chamo essa pedra de Asherá, essa pedra é Asherá. E, por exemplo, os pilares, né, que eram associados a Asherá, pode ser simplesmente uma árvore viva ou cortada e colocada de pé. Ela não precisa receber mais nenhum detalhamento. Então, a gente percebe isso, que o simbólico vem da função e não necessariamente das características físicas. Eu dou o nome a esse poste de Asherá, esse poste é Asherá. É por isso que a Bíblia relata, né, de que eles faziam sacrifícios debaixo de árvores frondosas, né, postes, ídolos.
E essas práticas acabavam se disseminando e contaminando aí toda a população, né, dentro de um sistema idolátrico, onde eles atribuíam as bênçãos a essas práticas e não, né, desvirtuava a presença de Deus na vida deles, né. O Tiago aqui está perguntando sobre o lamaço babilônico, se ele está relacionado com os querubins de Ezequiel, e se ele era um ídolo para os babilônios. O lamaço já é essa mistura, né, da figura dos querubins com os animais, né? Exatamente. Ótima pergunta, porque ele representa, sim, os querubins, eu acho. Ele tem os mesmos elementos do querubim de Ezequiel, como ele está apontando, e são o leão, a águia, o touro e o homem. Então, a característica humana, que pode, e às vezes tem característica de mulher. A própria esfinge e esfinges que a gente acha no Egito. Agora, eles não adoravam essas figuras, eles viam essas figuras como representantes de proteção. E essas figuras apareciam, geralmente, em pares, e na entrada de palácios, na entrada da sala do trono, e às vezes nos apoios do trono real. Então, tronos egípcios e desenhos de tronos fenícios que a gente encontra, tem na lateral do trono, exatamente onde tem o descanso dos braços, esses dois seres mistos, cabeça de homem, asas de águia, e o corpo ou inteiro de leão, ou inteiro de touro, ou a parte da frente de leão e a parte de trás de touro, ou vice-versa. Às vezes, na entrada, como eu falei, eles acontecem em pares. E a gente vê um deles é o corpo do leão e o outro é o corpo de um touro. E aí a cabeça é a humana dos dois e os dois têm asas de águia. E é isso que Ezequiel vê. E se a gente passar essa história para o imaginário, uma memória histórica coletiva, a primeira vez na história da humanidade que os querubins aparecem é em par, 2 querubins, e eles são enviados para guardar, eles guardam o caminho para a árvore da vida. Então, quando a gente reconstrói assim, parece haver essa memória, porque eles são simbólicos dessa guarda, e eles protegem muito a realeza. Então, você não vê ele no dia a dia das pessoas, você vê ele no palácio, no trono, na entrada do palácio. No Egito, a gente vê figuras que seria a esfinge, né? Mas com essas características, no caminho para a entrada, assim, no processional, a estrada que leva ao palácio. Então, tem muito a ver, sim. E é muito interessante a comparação. A gente tem um desenho dos querubins em cima da arca, onde a gente vê representado os anjos em forma 100% humana, corpo humano e cabeça humana, com as asas. E essa representação do querubim de Ezequiel e os achados arqueológicos que mostram a mitologia e a iconografia daquela época apontam muito mais provavelmente para esses querubins com corpo de leão ou touro, cabeça humana e asas de águia. E já tem, a gente tem desenhos da arca com essa formação. É legal nós vemos que esses animais, né, que são uma mistura, né, de vários animais aí, ainda misturados com o homem, é como que se eu quisesse reunir em um único ser ali, simbólico, vários elementos, né, a força, o vigor, a sabedoria, enfim, e ali eu pudesse agora me apropriar de tudo isso, né, conquistar tudo isso por meio dessa prática, né. Quando a gente fala dentro do contexto de Israel, a gente vai ver que em alguns poucos momentos houveram algumas reformas religiosas na tentativa de eliminar esse problema, porque era um problema que a gente percebe que ele estava disseminado e que impedia o povo de Israel de vivenciar a religião conforme Deus desejava. E um dos reinados onde isso acontece é o reinado de Asa, né? Se nós formos ler em 1 Reis, capítulo 15, a partir do verso 11 e 12, vai nos dizer que Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai, porque tirou da terra os prostitutos cultuais e removeu todos os ídolos de que seus pais fizeram. E até a Maaca, sua mãe, depôs da dignidade de rainha-mãe,
porquanto ela havia feito um poste-ídolo, uma abominável imagem, pois Asa destruiu essa imagem e queimou no vale Cedron. Aí ainda se refere aos altos, né? Então, alguns lugares onde esses cultos eram realizados. Os altos, porém, não foram tirados. Todavia, o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. Aqui é outro exemplo onde a gente vê que a própria rainha mãe estava envolvida nesses cultos. Exatamente. A palavra original, onde foi traduzido poste-ídolo, é a palavra Asherá. Então, assim, a gente tem essa imagem relacionada com a própria palavra Asherá, mas ela construiu um ídolo Asherá, uma estátua de alguma forma, e ainda colocou no precinto do templo. E ele tem que tirar. Então, assim, a gente vê que alguns reis, né, muito poucos, na verdade, dentro da história, eles tomaram essas medidas de fazer essas reformas espirituais, consagração. Ídolos desses eram encontrados dentro do próprio templo, né? Às vezes era necessário fazer essa limpeza, essa faxina dentro do próprio templo, para que o povo, então, vivesse um período de reforma e de reavivamento. Mas, na maioria do tempo, a gente percebe que essa era uma prática muito presente e muito arraigada, né? Parece que desde que eles já vieram do Egito, eles já trazem isso, tanto é que quando Moisés demora em descer com as tábuas, eles já providenciam ali ídolos, né? Porque aquilo era algo que estava muito presente realmente dentro da cultura deles, né? E as reformas não duravam muito. A gente tem, por exemplo, outro grande rei reformador foi Ezequias, e Josias depois dele. E essas reformas vinham com o intento de eliminar essa distração da idolatria e uma concentração da adoração. Isaías é o primeiro a fazer isso. Ele elimina qualquer lugar de adoração que não seja o templo em Jerusalém. Só que aí, depois de Ezequias, vem Manassés, e Manassés ofereceu o próprio filho a um Deus através do fogo, fez o filho passar pelo fogo. Então, você vê que as reformas não pegavam. E essa prática, o que é a idolatria, por que ela é tão atraente? Porque ela é visível, ela é tocável, ela é real, e a gente tem muito essa coisa de ver para crer. Olha o peso dessa frase quando a gente aplica ela à idolatria. Eu preciso ver para crer. A minha crença vem do que eu consigo ver. Eles perderam visão, perderam Moisés, não se via mais Moisés, não se via mais Deus, porque pediram para não ver, para não ouvir, e eles caem na idolatria. Era uma necessidade, né? Que é uma necessidade nossa até hoje, né? Nós temos essa relação com Deus, né? Essa relação da fé é uma relação, às vezes, um pouco complicada, né? Quando falta justamente essa questão daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso sentir realmente materializado, né? Gente, que legal! Infelizmente, nosso tempo está acabando, Christy. Teria muita coisa para a gente falar, muitos exemplos na Bíblia. Nós temos um acervo de ídolos no museu, bastante grande, e isso é bem interessante, porque quando a gente observa essas figuras, a gente consegue entender o que eles esperavam dessas figuras, né? Então, quando ela tem, como a Christy acabou de colocar para a gente, né, os seios, os quadris largos, então qual era a expectativa, o que eles apostavam, né, nessa religião, aquilo que incomodava, quais eram os medos que eles enfrentavam no cotidiano deles, e por que eles buscavam tão intensamente essa prática, por que eles tinham tanto essa necessidade de se ancorar nessas práticas para poder, né, vamos dizer assim, superar essas dificuldades, ter esperança, ter uma expectativa de dias melhores, garantir os suprimentos, a chuva, o alimento, a vida, né, a vida dos filhos, enfim, a prosperidade, evitar os exércitos inimigos. Muitas vezes eles acabavam se associando por causa disso, né? Então, é muito legal da gente perceber o quanto a arqueologia, a história e a Bíblia, elas vão caminhando juntas, para que a gente consiga entender melhor por que Deus falou, orientou o povo que isso era tão possível. Por que isso
isso afastava tanto eles daquilo que era da vontade de Deus. Então, a gente consegue, associando, né? Olhando aqui, olhando ali, olhando lá, a gente consegue entender melhor como que essa prática acontecia, porque que ela era tão prejudicial. Gente, muito obrigada. O pessoal está dizendo que passou muito rápido, que o tema era muito legal. Que bom que vocês gostaram. Então, vamos ter que voltar, Cristi. Esse vai ser o único jeito, né, da gente continuar informando sobre esse assunto. Se vocês estão gostando aí, curtam, que a gente volta, tá? Que a gente só volta se curtirem. Se não curtirem, a gente não volta, não. Tá? Muito legal, gente. Que bom que vocês estão aí. Cristi, muito, muito obrigada. O Marcelo está dizendo que está com saudade da gente. Ai, que legal. A gente também. Ai! Também estamos com saudades de vocês, né? Que legal que vocês estão aí. A gente também, mesmo de longe aqui, pode se ver um pouquinho, tá bom? A gente vai continuar. Semana que vem tem outra exposição. Sábado que vem tem outra live aí com... Não vou contar, tá? Segredo, não vou dizer quem é. Para vocês terem que ir lá, segunda-feira, curtir no nosso Facebook e acompanhar a nossa live. Cristi, muito obrigada. Suas palavras aí para o pessoal que está nos assistindo, por favor. Pessoal, muito obrigada por terem vindo. O museu tem uma coleção maravilhosa e a gente espera que vocês tenham a chance de curtir. A gente está fazendo o máximo para tornar ela acessível. A Janaína começou com essa iniciativa, teve essa ideia de pôr os objetos online para a gente poder fazer essas visitinhas virtuais também, né, as nossas coleções. Mas tem muita coisa para explorar. Acompanhem que vocês vão estar descobrindo muitas coisas novas. Que legal, gente. Amanhã, Dia dos Pais, aproveitem com os pais de vocês, com a família, tem um momento aí com a família gostoso, tá bom? Um super beijo e continuem nos acompanhando que a gente vai sempre colocando coisas novas para vocês, tá bom? Tchau, gente. Tchau, Cristi. Tchau, gente. Beijo. Tchau.